Voltou, tinha caído. Ai, ai, ai. Será que hoje vai travar de novo? Ontem um monte de gente ficou sem conseguir, né? Espero que dê. Deu? Ih, voltamos. Ai, Voltei. ai, ai. Tem bastante gente fazendo live nesses dias de quarentena, né? Então, ontem algumas pessoas tiveram as lives bloqueadas, teve gente que não conseguiu entrar. Espero que a gente consiga manter. Temos 20 pessoas já assistindo ali. Vamos lá, vamos falar de saúde mental na pandemia também, né? Tá afetando todo mundo um pouquinho. E acho que esse tema que a CP está trazendo é muito importante, ainda mais nos profissionais de saúde, né? A gente tem visto alguns estudos que a repercussão é bem grande em quem está na frente aí. Uhum. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, principalmente quem está agora na linha de frente combatendo um, uma pandemia, né? Quem diria que a gente ia viver uma pandemia? Eu não imaginava que poderia passar por alguma situação assim. 8 horas, então oficialmente começamos a nossa live. Eu sou Deise Mendes Porto, presidente da ACP, e estou aqui com a doutora Vanessa Leal, nossa convidada, que também é membro da diretoria da ACP e psiquiatra do Ministério Público. A Vanessa trabalha já há bastante tempo em pesquisa e estigma, né, que eu acho que é um fator muito importante agora nesse momento, porque o que eu penso, um dos objetivos, acho que dessa live, é aproximar um pouquinho a psiquiatria, diminuir o estigma que as pessoas têm da psiquiatria, o medo que as pessoas têm de procurar um psiquiatra, principalmente os profissionais de saúde. Porque nesse momento, se tiver alguém em sofrimento, se tem alguém que precisa de um atendimento, seja psiquiátrico ou psicológico, ter estigma, ter preconceito não vai ajudar. É um grande fator de risco, né, Vanessa? Então, acho que essa tua participação é muito importante. Espero que isso a gente consiga ajudar, com isso a gente consiga ajudar algumas pessoas. E aí gostaria que tu falasse um pouquinho, então, te apresenta, fala o que tu pensou para essa live de hoje também, até o pessoal se animar e começar a fazer perguntas. Uhum. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Obrigada, Deise, por esse convite. E o estigma realmente vai pegar, porque a gente vai começar, as pessoas vão começar a fazer uma comparação da dor, né? Ah, como que eu tô estressado, tô triste, tô ansioso, e isso é menos importante do que quem está passando pela infecção do coronavírus. Sim. Mas uma dor não exclui a outra, né? O problema não exclui de quem estiver passando por um sofrimento psíquico, emocional. Na verdade, todo mundo vai estar mais vulnerável, tanto pelo isolamento, tanto por familiares adoecendo, problemas que vai estar enfrentando individuais. Mas além de estar combatendo a pandemia, a gente vai ter que estar atento à nossa saúde emocional, né? Uhum. Sabe, já que tem alguns estudos, tem poucos estudos em relação a pandemias, a epidemias, a surtos, mas eu e a Deise, a gente estava conversando sobre o que tem hoje de estudos científicos, que os profissionais de saúde que estiverem atendendo durante a pandemia, por exemplo, existe uma taxa de que 20% vão poder desenvolver transtornos do estresse pós-traumático. Isso Uhum. está muito alta numa população que está funcionando, está profissionalmente ativa. Uhum. Isso é bem frequente, né? Como tu disseste, tem poucos estudos, porque não é uma situação comum e que nos possibilite organizar e fazer pesquisa em epidemia, pandemia, mas alguns estudos na China, em Singapura, em épocas de SARS, H1N1, bastante coisa de surtos de ebola na África, né, Vanessa? E essa taxa que tu comentaste, eu vi se repetir em vários estudos, pelo menos de um em 5 profissionais, um em 6 desenvolvendo algum sintoma relacionado a estresse e ansiedade. Isso é uma taxa que a gente não pode subestimar, né?
a gente também não quer aterrorizar ninguém e que as pessoas que estejam na linha de frente se preocupem ainda mais com esse fator de risco de adoecimento, já que eles já passam pelo estresse de receio pela própria infecção. Mas é uma taxa importante, o que não quer dizer que não vai ter nada para ser feito. A gente pode se preparar para isso, é para isso que a gente está aqui para discutir. E eu vi um estudo também que eu achei interessante, tem uma mensagem um pouquinho mais otimista, é que depois, em um ano, em alguns estudos, mesmo sem nenhuma intervenção específica, essas pessoas retomaram a vida normal. Elas voltaram aos níveis de estresse de antes e com as preocupações habituais de brigas com o chefe, preocupações normais do dia a dia de trabalho, sem um prejuízo maior. Então, isso aparece em alguns estudos que a gente vai poder falar, mas sim, merece atenção, né? E então a importância do tema, acho que ela fica bem definida. Ó, nós temos uma pergunta ali depois, como ter uma boa estratégia de trabalho em psicoterapia, acho que isso é legal, dá para a gente conversar daqui a pouco. Essa taxa que eu trouxe, ela é alta, ela assusta um pouco, mas por isso que a gente está fazendo essa live aqui, né? Até para poder falar dos cuidados que cada um pode ter diante da sua saúde mental e o que o profissional pode fazer para se manter bem. A gente precisa reconhecer os sinais, manejar estresse, tentar se adaptar a situações que tá aí, todo mundo vai passar por isso junto. Então, taxa é mais para a gente saber que nós vamos precisar estar de olho também a nossa saúde mental, né? Adoecimento. Aqui no nosso estado, a gente está entrando agora seria a segunda semana de quarentena, né? Foram 7 dias de recomendação de isolamento social, de distanciamento social. E a gente sabe que a cada fase as preocupações elas vão mudando. E no primeiro momento ainda estava caindo a ficha para muita gente, a gente ainda estava preocupado com as condições de gerir trabalho, família, em uma situação de isolamento. E agora, para os profissionais de saúde, acho que começa a chegar, né, Vanessa, uma fase um pouco mais complicada, de lidar com muitos casos, realmente, com mais casos da doença, com casos graves. E aí acho que tu poderias falar um pouquinho para o pessoal, assim, quais são esses fatores que podem piorar a evolução agora nesse momento? Quais são os fatores de risco? Tem algum público que a gente precisa prestar mais atenção? Unidades merecem atenção diferente, profissionais? Me fala um pouquinho disso. Então, para a gente entender o que está acontecendo, eu acho que vale a gente olhar o contexto que esses profissionais de saúde estão vivendo, né? Eles estão preocupados com vários fatores. Eles estão preocupados de se contaminarem, de contaminarem a sua família. Eles estão preocupados de ajudarem a saúde dessas pessoas que estão adoecendo. Eles também têm que enfrentar um pouco esse isolamento e regular as expectativas do que eles vão poder fazer nesse ambiente hospitalar e de pronto atendimento. Todas essas preocupações vão criando uma situação de ansiedade e estresse muito maior para esses profissionais. E aí a gente destaca os profissionais que vão estar em contato com pacientes mais graves, profissionais de UTI, profissionais com pessoas realmente num estado de saúde mais avançado. Esses vão estar muito para estar num estresse adicional, para estar numa possível evolução de adoecimento em relação ao estresse. Claro que a gente pode manejar, a gente tem fatores de resiliência, não quero ser tão pessimista aqui nessa live, mas esses são os profissionais que vão estar mais em risco. Mais em risco. Alguns estudos apontaram principalmente a equipe de enfermagem, né, que tem contato muito mais próximo com o paciente, recorrente. Equipes de enfermagem e de UTI são equipes que merecem uma atenção agora dos gestores, dos coordenadores de equipe, né, Vanessa? Isso, os profissionais, aqueles que cuidam de doentes mais graves, unidades de alto risco, vão ser os mais expostos ao estresse agora, né? E o nosso estado, ele tem realidades de saúde bem diferentes também, de oeste a sul, as situações são diferentes, os números de casos estão bastante diferentes, tem municípios que estão mais acometidos. E nesses municípios também o estresse do profissional, a percepção dele da doença vai ser diferente, né? Porque o que a gente vê é que
o nosso estado, eu fico bem orgulhosa de algumas situações que eu estou vendo assim, no nosso estado, que algumas atitudes estão sendo tomadas precocemente. Acho que a gente tem uma organização e os números não estão triplicando a cada dia, como era a expectativa inicial. Mas esses números também podem gerar a falsa sensação de que está tudo sob controle e mudar a percepção das pessoas sobre a doença. E não é, a gente ainda tem que ter cuidado, principalmente os gestores ainda tem a gente tem que se programar e pensar no cuidado para esses profissionais de saúde, porque a fase de estresse agora pode ser maior. E um dos estudos que a gente estava conversando antes, ele fala do fato de os profissionais eles serem casados ou solteiros. Parece que tem uma diferencinha nos fatores de risco, né? E aí, se ele é casado, agora ele fica com um companheiro em casa ou não, isola, isso tem um impacto na saúde mental ou não? Acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Um dos grandes fatores para aumentar a nossa resiliência diante de qualquer estresse e um dos grandes fatores de proteção diante de pandemias é o apoio social. Né? E aí? Mas esse apoio social começa a correr o risco também de contágio. Como é que esse profissional de saúde vai fazer? Essa é uma boa questão, né? Porque é um dos fatores que fala de tanto como melhora de prognóstico, sentir que tem um apoio social, como de pior prognóstico não ter um apoio social. Esse apoio social ele pode ser arranjado de várias formas, né? Em pessoas que trabalham em unidades de alto risco de infecção, se alguns lugares estão fazendo turnos de trabalho sem que o profissional vá para casa. A gente viu outros estados em que a rede hoteleira se dispôs a fornecer voluntariamente leitos para que os hospitais não precisem voltar para casa. Acho que isso para aquele profissional que fica muito preocupado, além da preocupação com o estresse de trabalho, a preocupação de contágio, de contaminar alguém, seja seus familiares ou no caminho, isso pode ajudar bastante. Mas os profissionais que lidariam melhor com apoio com o companheiro, acho que essa discussão essa decisão tem que ser tomada entre o próprio casal, né? Avaliando os fatores de risco individuais de cada um, já que são dois adultos numa relação. Dependendo da situação, isso pode ser diferente, se o risco de transmissão é muito maior ou há risco para os dois. Mas eu acho que isso é uma decisão também muito pessoal, né, Vanessa? Isso, individual, né? Uma conversa com o companheiro ou com a companheira, se essa relação tem um fator de proteção, né, emocional para essa pessoa, talvez seja a pessoa ideal de ficar próximo. E se essa pessoa não tem risco, né, de maiores complicações do coronavírus, ficar com o seu companheiro pode ser um grande fator de proteção. Pode ser um grande fator, né? O que eu estava conversando com outros pacientes e colegas também é que muitos estão preocupados com os filhos em casa. E com criança é um pouquinho mais complicado. Eu que atendo criança, que faço muita orientação de pais, o que a gente percebe é que os pais se culpam muito por qualquer coisa que acontece com os filhos. Muitos pais se culpariam de passar uma gripe para os filhos. E imagina agora pais profissionais de saúde com risco de transmissão para os seus filhos. Então, acho que é uma situação um pouquinho diferente da decisão de permanecer com um companheiro, até porque considerando que a criança não teria essa capacidade de decidir, né, se ela quer ficar junto ou não com os pais, ela não tem essa maturidade. Então, crianças, acho que vale a pena realmente, se tem algum familiar para ficar, os profissionais que estão na linha de frente, para evitar mais uma angústia, mais uma ansiedade, mais uma culpa para carregar depois. Porque, como tu falaste, é uma situação que a gente não tem controle, né? Como muita coisa na vida, mas a gente se dá conta nesses momentos. A gente não tem controle e a gente vai ter perdas. Isso não tem como evitar, né? Isso, a aceitação de perdas, né? Todos nós teremos perdas e às vezes essa perda vai se manifestar, vai aparecer se distanciando de alguns familiares que a gente precisa proteger. Crianças, eu acho que a culpa fica muito ativada nos profissionais de saúde. Então, vai afastar, mas um companheiro, uma companheira vale a pena às vezes ter próximo, porque pode ser um grande fator de proteção se essa pessoa não tem risco. Vamos responder algumas das perguntas ali, Vanessa, para o pessoal que está acompanhando também. A gente até tinha programado para falar um pouco depois, mas a gente podia falar quais seriam as boas estratégias em psicoterapia, uma das primeiras perguntas, nesse momento. A gente sabe que tem algumas coisas com muita evidência, não necessariamente em situações de pandemia, mas em situações de catástrofe, né? Que são as terapias em grupo, que previnem, que tratam, são uma boa modalidade para tratar transtorno de estresse pós-traumático.
tem os grupos Balint, que são grupos direcionados para médicos. Acho que tem bastante coisa, né? Em psicoterapia, você falavas até do atendimento online, como é que pode ser a percepção das pessoas para atendimento online, ele é eficaz? O que tu falarias para o pessoal que está acompanhando? Eu acho que vale a gente reconhecer que vai ter dois momentos de sentimentos aí na pandemia. O momento antes e no começo da pandemia vai ser sintomas principalmente de preocupação com contágio, ansiedade, medo. E durante, para o final da pandemia e depois, a gente pode ter mais sentimentos de tristeza, depressão. Então, vale focar nesses sentimentos na psicoterapia e todas as habilidades que aumentam a resiliência de um indivíduo na psicoterapia vão ser indicadas. Tem hoje artigos que mostram o que pode melhorar a resiliência de uma pessoa que está sob um estresse muito grande, a gente tem artigos testados em pessoas que passaram por situações de guerra, situações de abuso, negligência extrema. Dentre essas habilidades que a gente pode treinar para essas pessoas passarem por isso, estão desde mindfulness, enfrentamento adaptativo dessas situações, achar um significado, um propósito, focar em emoções positivas. Isso tudo são coisas que a gente vai ter que incentivar na psicoterapia desses pacientes para que esses profissionais consigam lidar com o alto grau de estresse que vai ter aí, né? Saber se desligar do trabalho, manter atividade física, um sono, hobbies são importantes, ter um reconhecimento realista da ação, né? A gente estava falando sobre isso antes, porque a gente não pode ter só uma visão otimista, pensamento positivo. Não, saber que existem coisas que realmente vão ser difíceis, mas também se apegar a informações confiáveis, né? Que possam nos trazer condutas úteis, tranquilizadoras diante dessa situação também. Acho que isso vale para todo mundo, né? Para profissionais de saúde e para toda a população nesse momento. Porque a gente pode ficar entre dois polos, de negação total, achando que não é nada grave, daí que nos proteja, e tem também o outro lado, que é ficar extremamente preocupado, ansioso, angustiado, querendo controlar toda a situação, e assim também não fazendo nada efetivo. O momento é de se manter centrado, né? Entre esses polos sensatos, avaliando. Os profissionais trazem um fator que tu falaste também, que é o propósito, né? Muita gente que escolhe trabalhar na área de saúde, escolhe por um motivo. Ninguém chega aqui à toa. E tem falando disso aqui, ó, técnicas para aumentar as emoções positivas a curto prazo, assim, que também podem ser úteis, que a Vanessa falou. Isso é bem legal, né? Aumentar a sensação de emoção positiva. A Vanessa citou também mindfulness, a questão da meditação, de uma atividade física. Pensa, né? A gente está o dia inteiro ouvindo isso, o profissional está lá trabalhando o dia inteiro lidando com emoções difíceis. Se ele consegue parar por alguns minutos, seja para praticar uma atividade física ou para ter uma conversa mais leve com amigos, estimulando essas emoções positivas, desligando um pouco do foco de preocupação e de estresse, isso dá uma ventilada no cérebro, né? Então, isso dá uma protegida, senão a gente fica realmente muito estressado. E eu acho importante nisso que a gente está falando, porque agora as consultas de terapia vão ser online. E as pessoas vão precisar de consulta com psicólogos, né? De acompanhamento psicológico nesse momento. As consultas serão online, mas existe um mito, né? De que as consultas online não são a mesma coisa, de que não funcionam. Super funcionam, são super acolhedoras, né? São super úteis nesse momento, é o que nós temos também, né? Claro que o ideal é ser presencial, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Mas atendimento online é super positivo, né? O pessoal do Conselho de Psicologia aí autorizou os psicólogos fazerem terapia
o Conselho de Psicologia já tinha regulamentação, né? Mas agora eles abriram para que diminuíram a burocracia para aqueles do tipo de aplicativo, do tipo de informação, para realmente ampliar o atendimento nesse momento. Acho que é uma atitude muito bacana, assim como a nossa do CRM e CFM, né, de autorizar as consultas, os teleatendimentos, porque principalmente uma população que já tem algum transtorno mental, quem já tem um transtorno de ansiedade, por mais controlado que tivesse, quem já teve um episódio depressivo alguma vez na vida, quem tem um transtorno de humor bipolar que está manejado nesse momento, fica mais em risco, né? Isso já predispõe a maior chance de desenvolver sintomas de estresse e de ansiedade nesse momento. Então... os estudos de pandemia, eles mostram assim que quem já tem um transtorno vai ter mais chance de ter como comorbidade um transtorno ansioso ou transtorno que a pessoa já tinha pode piorar um pouco os sintomas. Então, quem tem depressão pode ter mais sintomas de desânimo, mais de sintomas de cansaço, desesperança. Então, o que já tem pode piorar ou pode vir associado a um transtorno ansioso. Então, a gente vai ter que ficar a esses sinais aí de piora, né? Sim, E o psicólogo Gustavo está contribuindo aqui, né? O atendimento online, as pequenas mensagens pontuais, como ajuda os pacientes, né? Eu acho que isso tem relação com um dos fatores que a gente sabe que mais influenciam no bom desempenho no funcionamento da psicoterapia para os pacientes, que é perceber que o profissional está engajado, está ali pelo paciente, comprometido com o tratamento, é capaz. Então, ainda que seja online, mas se o paciente percebe a disponibilidade do profissional, se tem essa percepção, e aí cabe encontrar um profissional que bata, né, com o paciente. Cada um tem seu estilo, eu tenho um estilo de atender, a Vanessa tem outro estilo de atender, e às vezes as pessoas têm uma experiência negativa e acham que a psicologia e a psiquiatria não vão funcionar nunca por essa experiência negativa. E o que a gente diz assim, não deu, precisou uma vez, procurou, não deu, a experiência é ruim, tenta de novo que vai ter um psiquiatra, um psicólogo que vai caber para você, né, Vanessa? tente e não desista de procurar essa pessoa que vai, né, dar essa sintonia, essa afinidade aí, né? Sim. Uhum. Vale. O Vanessa tinha perguntado também se esse confinamento pode piorar os sintomas de estresse, de ansiedade, né, que a gente estava respondendo, pode piorar. Mas uma das conclusões de um estudo que eu achei muito importante e válida para esse momento é que ainda que existam consequências psicológicas por uma quarentena, que é isolar casos de pacientes doentes ou de um isolamento social, como a gente está fazendo, isso não justifica que a gente não use o isolamento. Não é porque pode ter consequência psicológica, pode piorar a ansiedade, depressão, futuramente pode ser que tenha um caso de suicídio, que a gente não vai recomendar agora se precisa isolar. Se precisa, precisa. As consequências de não fazer nada, ainda mais quando a gente sabe que há algo a ser feito, elas seriam muito maiores psicologicamente. Fora as consequências de uma pandemia sem controle sanitário nenhum, né? Então, tem algumas consequências e a gente sabe que algumas coisas a gente pode fazer para prevenir, e é isso que é válido. Esse isolamento inicial, ele, claro, né, o isolamento não faz bem, solidão, né, a pessoa se isolar porque quer, são sinais de depressão, né, são sinais de risco para isso. Mas esse é um isolamento preventivo. O que pode acontecer se a gente não tiver essa atitude depois, após um ano da pandemia, são prejuízos psíquicos muito maiores em relação a TEPT, ansiedade, depressão. Dessa forma que a gente está passando, já vai ter uma certa repercussão emocional por até, né? É o que os estudos mostram. Mas se a gente não agir agora, o prejuízo lá na frente vai ser maior. E esse isolamento na sociedade toda também causa psicologicamente uma sensação de maior união, de maior cooperação na sociedade. Então, isso é legal, isso ajuda, traz mais compaixão, mais cuidado com as pessoas. Sim, porque afinal é uma decisão pelo coletivo, não é individual, né? Eu não tenho uma comorbidade, eu não teria risco, mas eu tenho colegas que têm alguma comorbidade que eu fico preocupada se vai acontecer alguma coisa, eu tenho idosos que eu conheço, eu tenho pessoas que eu amo, e a gente vai tomando essas decisões pelo outro também, não só pela gente, né? Que é a nossa capacidade de empatia, tem a relação também com altruísmo.
e que são características que os profissionais de saúde geralmente têm, né? Eles tomam muitas decisões profissionais e pessoais relacionadas ao altruísmo, à empatia, à vontade de ajudar o outro, de fazer pelo outro. E isso, nesse momento, é o que pode nos manter bem. Sim. E tu Uma estavas coisa, falando bem. Pode falar, Vanessa. algo que eu acho importante, né, é buscar terapia, assim, eu queria, de repente, vale a pena a gente conversar com o pessoal, Deise, os sinais de TEPT, assim, né, ainda não aconteceu, nós estamos numa fase da pandemia que Uhum, ainda não temos essa situação, mas uhum. pode ter um aumento nos casos de transtornos do estresse pós-traumático, e o que os Muito bom. precisam estar atentos para saber o que é esse transtorno. Uhum, uhum, uhum. Acho que isso é importante, assim, porque ter uma noite de insônia agora, se sentir um pouco ansioso, ter um coração acelerado, uma sensação de angústia, às vezes aquela sensação de bola na garganta, até onde isso é normal? Até onde eu, profissional de saúde, que estou lá na linha de frente, não sei muito sobre psiquiatria e psicologia, até onde eu posso tolerar isso, quando eu devo conversar com alguém sobre isso e quando eu devo procurar um profissional? Né? Isso, quando começa a ficar demais essa insônia, esses flashbacks, ficar pensando demais no que passou no trabalho em relação a pacientes que estão contaminados, aí Uhum, sinais de que o trauma ficou, de que a memória já está trazendo mais pensamentos negativos do que positivos aí, né? A gente não consegue trocar essas memórias. Então, a pessoa já tem que começar a procurar ajuda, porque transtorno do estresse pós-traumático, né, tem super tratamento, assim, tanto psiquiátrico quanto psicológico, super uhum, funciona. uhum. Uma das características centrais do transtorno de estresse pós-traumático é ter esses flashbacks que tu falas, né? De ficar revivendo e reimaginando a cena. Nessa situação, o que poderia ser? Poderia ser profissionais que estão passando por atendimento de pacientes muito graves, que estão vendo pacientes serem entubados, profissionais que não lidavam muito com isso no dia a dia e que agora estão tendo que trabalhar na linha de frente. Acho que isso poderia predispor esse momento, né? Isso, existem algumas situações da pandemia que são potenciais traumáticas, Uhum, né? E daí a gente fala se o profissional ou se qualquer pessoa vê um familiar adoecendo, também. isso Uhum, potencial de trauma. Ver um paciente falecendo, às vezes aquele paciente é muito próximo do médico, da enfermeira, do profissional de uhum, saúde, do terapeuta. Isso também é potencial de trauma. E tem uhum, algo que eu achei interessante nessa pandemia por causa da contaminação, é uma separação forçada de um paciente, né, dos seus familiares. Ou seja, esse paciente não pode ver os seus familiares, ele está contaminado, ele está vulnerável e ele não pode ficar tendo contato com os familiares, com qualquer profissional, ele tem que ficar mais isolado. Isso uhum, também é uma situação em que a gente se depara uma situação muito desumana, né? Olhando assim. uhum. Mas que Então, é uma necessário. situação necessária, mas é uma Uhum, situação potencial de a pessoa ficar relembrando isso ficar uhum. forte na Dei memória. conta agora também é que tem muito profissional de saúde que pode adoecer, né? Tanto que vai se contaminar, quanto que pode ter situação grave. Nós temos casos de colegas médicos que a gente fica sabendo que foram infectados, que estão infectados e que estão bem, e alguns casos de colegas médicos que acabam tendo que se prestar de cuidados intensivos. Então, para o médico que vai tratar, outro colega médico, para a equipe de enfermagem que está tratando outros colegas de enfermagem, isso, além de ter a questão de relacionamento com aquele profissional, nos lembra diretamente da nossa vulnerabilidade, né? Da nossa fragilidade humana e de que nós também podemos adoecer. Isso vai ser angustiante. Isso. Essas experiências, assim, com o sentimento de medo, né, que a gente está vivendo, é Uhum, potencial de trauma. A gente tem que estar atento a quem passar por isso. E é muito uhum, importante que a pessoa converse sobre essa situação essa situação vulnerável, né? Esse sim, momento de
A Maria Luísa Vieira lembrou agora bem isso do que a gente está falando também, das questões transferenciais, né? A transferência contra a transferência, como a gente se coloca no lugar do outro, sente também a questão do que o outro está sentindo, lembra da nossa fragilidade, da nossa condição humana, e aí nos remete àquilo que a gente fala, a gente não tem controle da situação, a gente vai ter que agora colocar o pé no chão e tomar as melhores decisões possíveis, lembrar que a gente faz a escolha de ser profissional de saúde e se compromete com isso, e vai ter a responsabilidade agora com o outro, com o nosso paciente, com os nossos colegas, mas é uma situação difícil, né? Muitos colegas já estão indo para a linha de frente receosos, muitos não gostariam de estar em casa, enquanto tem gente que está em casa reclamando de estar em casa confinado. Não é uma situação fácil para ninguém. Outra questão bem polêmica, que eu acho que vale a pena conversar, é a questão, acho que é uma das coisas que mais pioram saúde mental, que é as fake news. Sim, vamos botar polêmica nessa conversa, tá muito tranquila. Acho Tem que muita gente mandando fake news. é um dos piores fatores para a saúde emocional, tanto da população geral, quanto dos profissionais de saúde que acabam recebendo essas fake news e às vezes acabam entrando em discussões em combate a essas fake news, né? A gente É hora de desafiar o Twitter, que é a rede social da treta, né? A gente precisa se poupar nesse momento, né? Fake news aumenta a certeza, aumenta a dúvida, aumenta a ansiedade, e isso super dificulta enfrentamento e adaptação nesse momento de pandemia. Eu acho que vale a gente estar bem atento a sites oficiais, dados epidemiológicos confiáveis, né? Cuidar com pessoas que publicam qualquer coisa, isso é mais para ter público do que realmente para passar conhecimento. Então, qualquer pessoa que ajudar a combater as fake news nesse momento vai estar ajudando todo mundo, assim, né? Sim. Isso só dá um contato. A gente é profissional de saúde, né? Porque pensa, os nossos familiares que não são da saúde, se recebem uma notícia de algum de nós, é uma fake news, mas isso gera uma instabilidade, gera mais ansiedade. Eu vejo uma coisa, daqui a pouco eu vejo outra notícia, mas quem me mandou é da área da saúde, alguém que eu confio. Então a gente tem que ter responsabilidade dobrada, né? Não repassar notícia antes de confirmar qualquer coisa. Isso. Exatamente. Se basear nesses dados, né? E evitar, eu acho que para os profissionais de saúde, quem está numa rotina aí bem puxada, é muito importante chegar em casa e não se conectar já com todos os grupos, com todas as notícias de qualquer forma, porque vai ter fake news e mais trazem ansiedade e insegurança do que coisas boas. Dá um tempo. Não precisa sair também combatendo todas as fake news. Quem está na linha de frente, assim, se poupar um pouco dessa sobrecarga de informações que a gente recebe. E também ter um momento de se atualizar disso, né? Eu, por exemplo, só vejo notícia no começo e no final do dia, porque se a gente acompanhar tudo, todas as notícias o tempo todo, a gente é muito sobrecarregado de informação e nem sempre são verdadeiras. Daí tu tem que ler a informação e ir lá procurar ver se ela é verdadeira. Tem dois trabalhos. Para quem já está trabalhando o dia inteiro, para quem já está na linha de frente, ainda se sobrecarregar com isso e ainda ficar angustiado e preocupado de desfazer uma informação falsa, isso vai gerar mais angústia, né? Então, para quem está na linha de frente, se para a população geral a gente já recomenda que assista a notícia só uma vez por dia, as coisas não mudam tanto assim, muda, é uma situação dinâmica, mas se você assistir uma vez por dia, você vai estar informado, você sabe o que está acontecendo, sabe o suficiente para tomar as atitudes necessárias para esse momento. Para quem está na linha de frente já respirando esse assunto o dia inteiro, é demais chegar em casa e ficar só assistindo notícia. Vale a pena dar uma desligada, né? Como o Dr. João Paulo está falando ali, às vezes postar qualquer coisa na internet pode ser uma forma até de projetar a nossa ansiedade, às vezes de se livrar daquilo, e a gente não vai se dar conta também. Tem gente que daí entra na briga para tapar o sol com a peneira para outras situações. A doutora Cristina Brinca está nos lembrando também que o excesso de informação vai aumentar a ansiedade.
o quanto é importante escolher um horário do dia para assistir notícias. Obrigada, doutora Cristina, por nos colocar mais essa informação. O pessoal consegue ir lendo, daí vendo, tem vários psiquiatras, vários psicólogos bacanas que eu estou vendo o nome passando ali, vai ter bastante informação boa nos comentários também. Obrigada, pessoal. Vanessa, e aí, outras coisas que tu estavas falando ali, outros fatores que podem ajudar na adaptação, então, para os profissionais. Assistir notícias só uma vez por dia, dar uma meditada, desfocar. Quais são outros fatores que podem ajudar nessa adaptação? Tem mais alguma coisa que tu lembres? Existem fatores tanto dentro da equipe, né, dos profissionais de saúde, quanto fatores individuais. A gente falou mais dos fatores individuais. Acho que vale um fator individual que anda meio esquecido, eu acho, nos dias atuais, que é o hobby. A trabalha, trabalha, trabalha e esquece o que gosta de fazer, esquece o que gosta de ler, esquece o que faz ela desligar um pouco do trabalho, das situações estressantes do dia a dia. Então, ter um hobby, daí o João Paulo lembrou ali, ginástica, exercício, às vezes é um hobby para algumas pessoas. Quase todo hospital tem profissional de educação física ou de fisioterapia, né? Até uma dica para esses locais, para os gestores estimularem. Porque também pode acontecer que a gente está falando aqui, mas se não tiver esse estímulo no local de trabalho, não vai adiantar. A gente dá ideia, a gente fala o que pode servir de fator individual, mas o pessoal tem que colocar em prática, estimular que os profissionais conversem entre si, mindfulness, a ideia da ginástica laboral, que é bem possível. Né? É um momento, às vezes, ali de bem-estar durante o trabalho, né? A ginástica são alguns minutos que a pessoa dá uma desligada um pouco daquele estresse. Então, acho que é um fator importante em ambiente de trabalho. E pensando nas questões das terapias em grupo também, os hospitais que serão porta nesse momento, as unidades que são porta nesse momento, elas geralmente vão ter um psicólogo que faz parte dessa equipe. Os gestores têm que enxergar isso também como uma coisa importante. A gente fica muito preocupado na assistência à população, e é claro que a gente tem que preocupar, mas uma parte da carga horária nesse momento, acho que é importante que seja direcionada para a saúde mental, para o cuidado de saúde mental dos profissionais, né? Acho que isso vai fazer bastante diferença na etapa posterior, no que está por vir ainda. Isso. Dentro da equipe é muito importante uma comunicação clara também. A gente viu ali, a Gisele comentou, né? No home office tem se misturado demandas da vida pessoal com a vida profissional. E pode ter alguns horários mais ou menos destinados de manhã eu vou tentar dar conta das coisas pessoais e à tarde ficar home office, ficar atendendo, né, de casa. Claro que não dá de a gente ser muito rígido com esses horários no momento atual da pandemia. Vai ter momentos que a gente vai ter que sair um pouquinho da frente do computador, dar atenção à criança, pôr uma roupa para lavar e fazer Quem está algo. com filho em casa que o diga, né? Essa história na primeira semana todos os pais estavam querendo que a escola mandasse tarefa. Essa semana todos os pais estão apavorados que eles estão tendo que fazer muita tarefa com os filhos. Quem está com criança em casa agora pode não conseguir separar tanto, mas é importante pegar leve na própria cobrança de rotina, como com a rotina das crianças, né? Isso, os padrões Quem não foi são. fitness, quem não foi fitness o ano inteiro, não adianta querer virar fitness agora na quaresma. Na quarentena. Agora as pessoas pensam, criam uma expectativa que vão ter mais tempo. Algumas pessoas estão frustradas por isso, né? Acharam que iam ter mais tempo, mas esse tempo preenchido com ansiedade, com outras demandas. E dos profissionais de saúde juntam as demandas da vida pessoal e da vida profissional. Isso, e dentro do trabalho, né, se possível, tanto para os profissionais de saúde quanto para qualquer equipe profissional, ter uma comunicação muito clara, né, do que está acontecendo, de quais são as expectativas, tanto do trabalho quanto do que está acontecendo em casa, quem está em casa para dar conta. Então, essa comunicação clara entre os gestores, entre a gerência, as pessoas, entre os gestores do hospital também, nesse caso, acho que é muito importante, assim, a capacidade de conversar, né? Entre as pessoas. É bem importante que os coordenadores de equipe, os gestores, os chefes de hospital agora tenham essa informação, né, Vanessa? Isso se repete em vários estudos que eu li ali também no livro de Psiquiatria em Tempos de Pandemia, que é um livro que vale a pena para os profissionais que querem estudar agora o assunto.
Saiu um artigo ontem também em Brasileiro bacana, né, de revisão. Depois a gente pode colocar nos comentários, ou se a gente conseguir subir o vídeo para o YouTube, a gente coloca lá os materiais para quem quiser estudar mais. Que os profissionais eles têm que ter uma noção do porquê eles estão fazendo, do como eles estão fazendo. Eles têm que ter o mínimo cuidado, né, com a sua segurança pessoal também. Tem que ter EPI, tem que saber usar o EPI, né? Os capítulos ali falam, tem que ter treinamento adequado, rotinas adequadas. Quanto mais isso estiver seguro, bem estabelecido, menos estresse. Já tem o estresse do potencial infecção, já tem o estresse de poder ter colega, familiar adoecendo, gente adoecer. Se essas rotinas não forem claras, isso é um fator muito perigoso. É uma combinação bem danosa para a nossa saúde mental, né? Um dos fatores que piora a saúde mental dos profissionais de saúde é a sensação de segurança. Então, ter os EPIs, né, o CRM, aí tem prestado muita ajuda aos profissionais que não têm esses equipamentos nos locais de trabalho, para que eles consigam. E saber como usar, porque nem todo mundo da equipe, nem todo profissional, às vezes, sabe usar um equipamento de proteção individual, uma máscara, um óculos. Então, vale a pena a gente rever essas orientações de como usar, né? Ensinar o colega, mesmo que a gente ache que ele saiba, mas acho que vale rever essas informações, tá? São muito... Acho que isso é válido, né? Para todo local que vai ser linha de frente, que vai receber, o óbvio também precisa ser dito, reforçar treinamento nesse momento, repassar. Uma atenção que o profissional de saúde, o nosso profissional de saúde merece, né? Isso, dá maior sensação de segurança, isso diminui a ansiedade, diminui o medo no momento atual, né? O que o capítulo do livro de Psiquiatria em Pandemias fala, dos fatores que melhoram a adaptação, eu achei bem interessante, que vale a pena pontuar, assim, didaticamente, que é isso, de ter um protocolo seguro, que a comunicação seja clara, né? Tanto entre os gestores quanto os nossos governantes, isso de o porquê que essa etapa está sendo indicada, o porquê que o isolamento foi indicado no primeiro momento, a possibilidade de achatamento na curva de transmissão, se a gente vai continuar isso, por quê, que motivo, se o turno de plantão vai ser de X horas, por que motivo está acontecendo, essa comunicação clara é um dos fatores que ajudam, né? E a capacidade de dar feedback e obter apoio da gerência, isso também é uma característica individual, de saber receber um feedback, de saber também dar um feedback, nesse momento vai ser importante, né? Isso, uma comunicação aberta mostra que os gestores, né, os supervisores, tanto na parte hospitalar quanto clínica e pronto atendimento, eles estão preocupados com quem está prestando atendimento nesse momento. Dá uma sensação de coletividade maior, de união, de segurança. É muito importante a gente, os supervisores, demonstrar essa preocupação com o bem-estar dos prestadores de serviço, assim, né? E o outro fator que ele cita em seguida é a questão da importância do apoio da família. Todo mundo que tem profissional de saúde na família manda uma mensagem agora, diz que está orgulhoso dele, o quanto ele é importante, porque isso é o que move muitos de nós, né? Também a questão de a gente se sentir fazendo parte, pertencendo, contribuindo para a nossa sociedade, fazendo bem a nossa autoestima pessoal, a nossa autoestima profissional. Isso de ter o apoio da família, de a família compreender a importância do isolamento, no caso de quem precisa ficar isolado, é um fator que vai fazer bastante diferença, né? Isso, esse apoio familiar é muito importante e o apoio também no colega, né? Às vezes a gente percebe, como a gente é profissional da saúde, a gente tem um olhar maior de cuidar, sintomas, né? Então a gente percebe, às vezes, quando um colega está se isolando, ou está irritado, ou não está bem, uma noite ruim de sono. E a gente pode perguntar o que está pegando aí. Bem lembrado, é verdade, né? Não só quem é psiquiatra ou psicólogo, qualquer um que tem. Vai ser mais fácil para quem tem uma relação mais próxima, né, Vanessa? Se eu tenho um colega próximo, querido, que eu sei que eu vou ter essa liberdade de falar, ele não vai sentir isso de uma forma muito invasiva. Claro que vai depender de características individuais dele,
Mas eu posso perguntar e devo, né? Nesse momento de cuidado é importante. Ah, está tudo bem? E acho que tem sinais que a gente pode perceber, né? Principalmente se a pessoa está relutante em realizar um trabalho, se ela está hesitando em procedimentos que antes ela não hesitava, se ela demonstra mais insegurança ao lidar com o paciente, se ela está mais irritada, se ela está chorosa. São todos fatores que a gente precisa prestar atenção nos nossos colegas e que podem indicar que a gente E, pode chegar ali e oferecer ajuda, né? então, assim, um fator muito importante na pandemia é tanto o apoio da família, né, como tu disse, Deise, Uhum, o apoio dos colegas e dos supervisores, né? uhum, Então, uhum, a necessidade de conversar com alguém sobre o que está passando, o que uhum, passou, o que presenciou, acho que é algo bem relevante, assim, né? uhum, Compartilhar e não ficar só para si, né? uhum. Conversa, a gente dá a oportunidade tanto de pedir ajuda quanto de receber. Uhum, é. E para quem está percebendo que tem algum colega com um sofrimento que passa daquele esperado que a gente falou, né? Que é uma insônia pontual, uma ansiedade pontual, mas se isso passa a ser prejudicial, se isso começa a afetar extremamente a qualidade de vida, o trabalho e as relações, isso pode indicar que essa pessoa precisa de ajuda. E nem sempre é fácil aceitar isso. Então, um colega pode ter esse papel importante e a pessoa pode também num estado maior, não ter nem forças para procurar ajuda. Ter um apoio nesse momento pode ser fundamental e às vezes ter uma experiência positiva, né? Eu tenho um colega que não tem uma visão muito positiva da psicologia, da psiquiatria, mas eu já me tratei, hoje eu tenho uma experiência positiva. Falar dessa experiência, estimular esse colega que ele procure ajuda, que ele converse com alguém, pode fazer muita diferença. Com certeza. E todo hospital, né, todo pronto, às vezes pronto atendimento tem um psicólogo, um assistente Uhum, social, a pessoa pode pelo menos compartilhar algo que está sendo difícil, né, uhum, diante desse estressante. sim. Como falar, e a Jaqueline, uma boa conversa só faz bem, Só né? passei. Uhum. Isso. E E a questão também da espiritualidade, né? Que é um fator de proteção que a gente vê quando a gente estuda a prevenção do suicídio, é um fator que a gente vê também que aumenta a resiliência, e a gente não está falando de religiosidade, não necessariamente ter uma religião, frequentar uma igreja X ou Y, é a questão da espiritualidade. O que é isso, Vanessa? Como é que as pessoas, como é que isso pode me fazer bem, a espiritualidade? Do que esses artigos estão falando? Então, a espiritualidade, ela tem um grande, ela já é um grande fator de proteção até para o suicídio, né? Então, em momentos de estresse, a gente poder estar conectado, investir nessa parte espiritual que é de cada um, onde cada um se identifica. Isso tende a ser um grande fator de proteção, tanto em pandemias quanto em aumento de resiliência para enfrentar situações difíceis na sua vida. Uhum. A questão de ter fé, de acreditar em algo, de se conectar com algo, de se acalmar com algo. E uma coisa que toda crise tem em comum é que tem começo, meio e fim, né? Essa frase clichê das redes sociais no momento, mas que é verdade. A gente está passando por uma situação difícil, mas ela vai ter fim, ela vai passar. De que forma que a gente pode passar por isso? Se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar nós, como Associação Catarinense de Psiquiatria, como querendo estimular que as pessoas tenham menos preconceito, menos resistência, mostrando que a gente tem evidências científicas na área, que a gente tem bons profissionais no estado. Isso, isso também pode dar mais um conforto, dar mais esperança para as pessoas, né? Que a gente pode prevenir, mas se tiver alguma coisa acontecendo, também a gente tem como tratar. Acho que surgiu uma dúvida ali bem importante, acho que retoma um pouco do que a gente falou. Como Uhum, a perda de um paciente diagnosticado com coronavírus sem afetar os futuros atendimentos a pacientes com a mesma doença. uhum, Importante. Isso uhum, tem a ver com a gente poder, quando a gente passa pelo luto de um paciente que faleceu, é importante, a gente vai ter emoções, é importante a gente falar sobre essa experiência, às vezes, com um profissional. Então, o uhum, suporte
psicológico ao profissional de saúde nesse momento é muito importante em hospitais, em locais de saúde. Se puder, busque esse profissional, fale sobre isso, porque isso vai ajudar a ter um enfrentamento e uma ação para situações futuras que você vai passar. E até para a gente não ser tomado pelo pessimismo, achar que um desfecho vai acontecer em todos os mesmos pacientes, né? Não deixar que isso passe no nosso atendimento. Que a gente perca a esperança, né? A Carolina é estudante de medicina e quando a gente fala de profissionais de saúde, a gente tem que falar também do estudante de medicina e dos residentes também, né? Porque muitos deles agora estão na linha de frente. Os estudantes dos últimos anos têm sido convocados a ajudar nos atendimentos nas prefeituras e são extremamente importantes nesse momento. E se já é difícil para um profissional experiente, para um médico de UTI que já teve muitas perdas, a gente está preocupado com o impacto que vai ter na saúde mental, para os profissionais jovens e que estão iniciando ter uma primeira perda, um luto, isso vai impactar sim. Conversar então com um psicólogo, conversar com a equipe, conversar com um amigo, com um professor, né? É para isso que nós estamos ali como preceptores na residência, é para isso que tem os professores na faculdade também. Conversar sobre isso pode ser muito importante. A gente pode precisar, às vezes, se recolher um pouquinho e elaborar esse luto, mas conversar sobre ele, pensar que as perdas vão ser inevitáveis, como tu falaste, né? A gente ou tá perdendo a nossa liberdade, ou tá perdendo alguém conhecido, ou tá perdendo muita coisa nessa pandemia. Falar sobre isso, acho que ajuda muito. Ficar sem falar e sofrendo sozinha, que acho que pode ser pior, né, Vanessa? Isso, e não achar que isso é sinal de fraqueza, né? Isso não é um sinal de que você é pior por isso, mais fraco por ter esse sentimento ou por estar com pensamentos negativos em relação ao que aconteceu. Nós somos humanos, temos muitas coisas boas, mas nós temos desafios aí psíquicos a serem enfrentados nesse momento de pandemia. Então, não achar que isso é só com você também, né? Porque às vezes isso, o sentimento que você tem de frustração, de achar que poderia ajudar aquele paciente e não conseguir ajudar o suficiente, é o mesmo sentimento que o seu colega está tendo. É um sinal de ser humano, né? Então, vamos falar, vamos estar atento aos nossos sinais de que não estamos bem, né, diante desse momento e diante de adoecimento de pacientes, diante de perdas, a gente vai ter mais sinais de sofrimento, mas pedir ajuda, né? E pode sim ser online, terapia online super funciona. Sim, e às vezes como profissional de saúde e dependendo também daí do como cada um já se enxerga a vida, reconhecer que precisa de ajuda é confundido como um sinal de fraqueza e não é, né, Vanessa? A gente fala isso sempre nas campanhas para a população geral e a gente quer reforçar isso agora para os profissionais de saúde. Como a Maria Luísa Vieira falou ali, uma excelente psicóloga, isso é um sinal de humanidade. Se comover com isso, se colocar no lugar do outro, é o mínimo que a gente tem que ter como profissional para poder fazer bem o nosso trabalho. Então, ter esse sofrimento nesse momento é muito compreensível. Um dado que me chamou a atenção nos artigos que a gente discutiu ali, que leu, é que os pacientes, os médicos e os profissionais que estavam lidando com casos graves, eles tinham um sofrimento muito maior, os que trabalhavam em unidades de casos graves e que tinham perda de paciente. E, curiosamente, assim, inversamente proporcional, era o caso de médicos que tinham perdido muitos pacientes e já estavam demonstrando um sofrimento menor. E acho que pode mostrar a questão da desensibilização, talvez, o artigo traz isso como discussão, pode ser também associado à negação, a um mecanismo de defesa desse momento, mas é uma coisa que a gente tem que reconhecer nesse momento que vão ter perdas, né? A gente precisa se preparar, saber onde a gente vai pedir ajuda, saber como lidar com isso. A gente não consegue se preparar para tudo, a gente não consegue controlar tudo, mais um fator de humanidade, mas saber que a gente pode contar com alguém pode já nos amparar de alguma forma. Isso, existem intervenções nos estudos para prevenção, né, de transtornos em situações de trauma, tanto antes quanto durante e depois do trauma.
se prevenir de uma situação potencial de trauma é já procurar um atendimento, né, de psicoterapia, um atendimento online, pelo menos para esse momento. Então, isso já é uma forma de evitar que você fique mais fragilizado emocionalmente nesse período que nós estamos aí passando. Ainda não acabou. Nós ainda vamos ter consequências, temos muitas coisas a enfrentar. Existem pandemias que vieram como uma segunda onda. Então, acho que vale a gente já estar cuidando da nossa saúde mental. O isolamento já é um fator, mas acho que, por enquanto, todo mundo está sabendo lidar. Tem bastante divulgação de como cuidar da saúde mental em isolamento. Mas já vamos se preparar buscando atendimento, falando sobre isso, nos conectando com as nossas emoções, porque às vezes a pessoa ainda nem se conectou, né? Então, se permitindo se conectar com emoções difíceis também. O humor também é um dos fatores que é citado como fatores de aumento de resiliência, né? Nem sempre é possível, mas às vezes não nos deixar enxergar a situação com pessimismo, com exagero, manter a serenidade, usar o bom humor com bom senso, mas nesse momento nos protegendo, nos aproximando do que nos faz rir, assistindo um filme mais leve. Isso tudo também pode nos ajudar. Isso, o humor, é difícil a gente falar do humor nesse momento de pandemia, nesse momento que muitas pessoas estão em risco aí, mas ele é um recurso de enfrentamento muito importante, né? Ele alivia as tensões. Então, talvez a gente possa não utilizar o humor negro, utilizar um humor mais saudável aí nesse momento, mas para aliviar, às vezes, a tensão de uma equipe, aliviar a tensão do nosso paciente, é um recurso poderoso. Né? Então, reconhecer que todo mundo vai precisar de um tempinho de respiro dentro do possível, estimular descanso, né? Um sono adequado, e que os profissionais de saúde não podem se sentir culpados por estar tendo um momento de descanso no meio disso tudo. É preciso mesmo, é legítimo que a gente desligue um pouquinho, que se precisar desligar o celular, se for possível, se a situação permite, todo mundo vai precisar de um intervalo. E conseguir conectar e pensar em outras coisas nesse momento vai ser fundamental. Isso, um dos fatores que aumenta a nossa resiliência é bem isso que tu falou, desde que é reconhecer os nossos limites, né? Então, a gente saber que a gente, às vezes, está trabalhando num plantão e chegou o nosso limite emocional, o nosso limite de estresse, fazer ali 15 minutos de pausa, né? Para poder retomar isso. Então, reconhecer os nossos limites é algo muito importante. Se as pessoas puderem, se o profissional puder estar em sintonia com isso, é algo que aumenta a resiliência dele. Quais recursos podem ser usados para lidar com medo ao exercer a medicina neste período de insegurança e, ao mesmo tempo, de tamanha necessidade? Laura coloca um contraponto já nessa pergunta, né? É muito medo, é muita ansiedade, mas é um período que é necessário. Então, em situações de crise, em medicina, em situações de pandemia ou de guerra, é o melhor possível dentro daquela situação naquele momento. Saber que a gente está fazendo isso já vai nos deixar um pouco mais tranquilos. E ter preparação para isso, né? Saber o que eu estou fazendo, saber o porquê que eu estou fazendo. Se não está se sentindo seguro, eu não sei usar EPI, eu não estou preparado, não me sinto seguro para trabalhar numa unidade grave ou que precisa de uma intubação. Procurar, conversa com gerência, se prepara para isso. Os gestores já têm que fornecer treinamento, a gente consegue antecipar essas situações de necessidade, mas o profissional que não está se sentindo seguro, que sente que precisa de alguma informação maior, não pode ter vergonha de procurar nesse momento, né? De conversar, seja com um colega ou com seu chefe. Esse foi um dos fatores que a gente falou ali, como proteção, como prevenção para transtornos de estresse pós-traumático, é bem importante. Às vezes o medo, inicialmente, né, sair de uma situação de isolamento para ir para um pronto atendimento, alguém que não esteja atendendo agora e vai ter que atender nos próximos dias aí, o medo inicial ele vai precisar ser um pouco enfrentado. Né?
Esse é um dos maiores recursos para a gente lidar com medo, é o enfrentamento adaptativo ali, aos poucos, até o momento que você se sente seguro para ir fazendo de uma forma mais agradável, né, o que estiver fazendo. Então, nesse momento pode não ser necessário a velocidade que a gente desejaria que fosse, né? Que a gente às vezes quer ir com mais calma, a gente não se sente tão seguro, talvez tenha que ser um pouco mais rápido, mas é possível, né, Vanessa? Isso é básico para o tratamento de qualquer ansiedade, fobia, é o enfrentamento, é a desensibilização. Com o tempo e com a prática a gente se sente. Voltamos. As pessoas aqui não têm tanta experiência, não sabia que com 1 hora caía tudo o vídeo. Achei que tinha que dar 1 hora só pra gente. Deixa eu chamar a Vanessa. opa! Não somos muito blogueiras. Não, essa parte é inicial aqui, né? Nos Não, perguntem de saúde. É a primeira live do Instagram da CP, nossa primeira live. Eu não sabia que com 1 hora cortava o tempo. Achei que com 1 hora é só não ia dar para postar depois. Mas estamos de volta, o pessoal está voltando aí, quase todo mundo de volta. Acho que a gente não vai encerrar com tanta gente que está aqui, né? A doutora Cristina está falando ali que a gente vai ter que fazer um segundo tempo, uma segunda edição. Vale, vai ter. Vale Então, participação aí de várias pessoas, né? Então, foi bacana, né? Aquela primeira parte a gente vai subir depois e vai colocar, acho que no YouTube, se tudo der certo. A gente não pode fazer falsas promessas aqui para o nosso público, mas a gente acha que dá. O que a nossa assessoria de imprensa diz que o vídeo a gente consegue postar depois, a gente vai postar. E acho que é isso, Vanessa. Então, para a gente concluir, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, o que mais que acham relevante discutir. ou quiserem contribuir, né? A gente às vezes deixou alguma coisa escapar, ou não falou tão bem, falou superficialmente. Alguém tem mais alguma sugestão, alguma contribuição? Já que o Instagram está nos mandando parar esse vídeo. Mas eu acho que foi muito bom, acho que fica a mensagem. Quem tiver também, né, perguntas, podem mandar para o Instagram da ACP. Dentro do possível, a gente vai respondendo ali. Com certeza vai ter mais edições de lives. A gente pretende fazer uma live também na próxima quinta-feira, com outro tema, com outros convidados, outros participantes. É a ideia, compartilhar um pouco mais do conhecimento e do que a ACP pode contribuir tanto para a saúde dos profissionais de saúde quanto para a saúde mental da população. Esse é um dos compromissos, né, da associação, Vanessa. Isso. Alencar, que foi nosso colega aqui da residência, está longe, mas está nos assistindo. Obrigada, doutora Alencar. Então Pessoal tá. participando. Acho que é isso, Vanessa. Assim, a gente sabe que terão consequências psicológicas, a gente pode estar atento, os gestores precisam estar atentos, como colega, a gente pode estar atento à saúde mental dos nossos companheiros de equipe. Existem questões, sim, que podem promover resiliência, isso vai ser importante sempre para profissional de saúde e principalmente nesse momento. A gente sabe que tem consequências psicológicas de um isolamento, de uma indicação de quarentena, mas não fazer essa indicação de quarentena também teria consequências muito piores, por a gente ver uma infecção se alastrando, uma pandemia, uma situação de crise que a gente não tivesse condições de gerenciar, que a gente não tivesse um sistema de saúde preparado. Esse tempo pode fazer a diferença agora, a gente espera que faça, né? E que a gente possa passar a informação de forma clara, que os nossos gestores também possam passar a informação de forma clara, que os coordenadores, gerentes de equipe passem a informação de forma clara para a sua equipe, possam fazer a sua parte para que as pessoas fiquem mais seguras. E os profissionais de saúde que acham que estão precisando de alguma ajuda, que procurem, né? Seja online, presencial, da forma que o profissional de confiança esteja atendendo, que seja possível, dentro do que é possível para esse momento. Que mais, Vanessa, que a gente pode dizer para o pessoal?
Eu acho que fizeram duas perguntas ali, vamos só acabar de responder. Vamos responder, aproveitar que Sim, que eu perdi a pergunta. Tu tem ela aí? Fala. tem sinais de burnout. Ah, bem importante. Quase que a gente não fala Uhum. de burnout. É verdade. É um termo que a gente... Acho que vale citar, Bom, o que é o burnout, Vanessa? Quais são os sinais? O que o pessoal precisa estar atento? né? Então, o burnout é quando o trabalho chega em um nível maior, né, de estresse, e a gente precisa, a pessoa se sente sobrecarregada, se sente desanimada, mas isso acontece mais no contexto do trabalho, né? Às Uhum. vezes isso começa, com certeza isso interfere na vida pessoal da pessoa, mas o desânimo é mais referente ao ambiente de trabalho. Uhum. É a síndrome de esgotamento profissional, né? Quando a pessoa ela começa a ter dificuldade de exercer o seu trabalho, começa a ter sintomatologia relacionada a isso, começa a ter sintomas de estresse muito acentuados, com prejuízo significativo na produtividade, até isso é muito prejudicial pro profissional de saúde e também para os pacientes que estão sendo assistidos por ele, né? Então, se muitas vezes o profissional ele tem dificuldade por achar que ele tem que ser forte, que ele tem que aguentar essa situação toda, mas se ele consegue pensar também no seu paciente, isso é importante. A gente tem que estar bem para cuidar do nosso paciente. Então, se não estiver bem, pede ajuda, conversa. O Isso, burnout. são sinais de esgotamento tanto na parte física quanto na parte mental, né? Então, Uhum, os profissionais de saúde são grandes alvos de burnout. Então, se a uhum, pessoa estiver sentindo que chegou nesse esgotamento, é importante pedir ajuda tanto na parte psicológica quanto na parte do médico psiquiatra. uhum. E às vezes é necessário o afastamento até que isso melhore. Até porque o médico ou o profissional de saúde que está em burnout, ele tende a atender de uma forma não tão eficaz ou não tão boa o seu paciente, né? Uhum, Então é importante que ele se recupere, médicos, enfermeiros, psicólogos são humanos também chegam nesse esgotamento uhum. e às vezes precisam dessa atenção. Sim, o burnout foi citado, é estudado primeiro em profissionais de saúde, principalmente, né? Mas a gente fala hoje que ele é relacionado aos profissionais que lidam com o público. Depois se desenvolveram estudos com policiais militares, com polícia civil, tem estudo em outras áreas que fazem atendimento ao público e o que é muito relevante nesse momento, né? Os profissionais de saúde que trabalham em corpo de bombeiro, todos os profissionais que têm que participar agora nas decisões e na execução das decisões, em todo o planejamento estratégico de enfrentamento ao coronavírus, eles estão mais sujeitos a estresse. Então, eles podem desenvolver alguns sintomas, vai ser normal a gente ter um grau de ansiedade agora, uma ansiedade que nos prepare para lidar com isso, que nos deixe mais atentos, bacana, mas isso está afetando muito o sono, o humor, a qualidade de vida, o relacionamento com seus familiares. Isso é um sinal de que a gente está precisando de uma ajudinha e de uma avaliação especializada. Uhum. E teve uma segunda pergunta, só para a gente finalizar, então, do Wagner, né? Na volta do confinamento, Uhum. né? Do isolamento. A volta ao convívio social, a pessoa pode sofrer alteração de humor, falta de confiança. Uhum. Olha, eu lembrei disso essa semana, atendendo alguns pacientes que têm sintoma de ansiedade social. E algumas pessoas também que realmente vão quebrar a rotina e que possam sofrer com essa retomada de rotina, podem ter alguma diferença dentro da situação atual. Geralmente, uma pessoa que não tem essa ansiedade antes, isso não vai impactar de maneira muito grande. As consequências maiores seriam para quem com esse confinamento vai ter que lidar com algum impacto disso, ter deixado trabalho acumulado, ou ter alguma pendência agora no retorno ao trabalho, alguma dificuldade, ou divergências no seu retorno, não se sentir seguro para sair na rua, mas ter que sair na rua, isso tudo vai impactar agora na segurança de cada um, né? E quem já tem ansiedade social e que vinha de alguma forma
evoluindo bem, principalmente adolescentes, se estavam retomando algum grau de convivência, dar essa afastada por um tempo pode dificultar alguma coisa, mas a gente sempre diz que no tratamento nem tudo é perdido, né? Se dá um passinho para trás, mas não perde tudo que já evoluiu, a gente não perde o que já desensibilizou. Então, é para grande parte da população não ter problema agora na volta. É para voltar a ter mais seguro de que esse tempo foi necessário para que algumas atitudes fossem tomadas. A gente vê uma promessa de duplicação dos nossos leitos de UTI, o que seria fundamental. Se nós tínhamos cerca de 700 leitos no estado, poderiam ser insuficientes, e se isso se concretizar, de a gente passar para 1.600 leitos, já é um cenário totalmente diferente, e que vai ter é para ter mais um impacto positivo na nossa segurança e bem-estar emocional do que ter passado esse período de isolamento. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar também, né? Isso, contribuindo também, assim, o isolamento, ele traz essa sensação de medo, incerteza, e cada um pode ir retomando também as suas atividades conforme se sentir confortável, né? Não precisa ser algo repentino e brusco. As pessoas estão numa situação de se sentir mais vulnerável, receosas, medo do contágio, dúvidas. Daí, quem tiver com esse sentimento pode ir dando esses passos gradativamente até se sentir confiável de poder retomar as suas atividades todas. Assim. Olha, a doutora Alessandra já está nos assistindo, nossa colega de outro estado, internacional. Cada um no seu ritmo aí nessa volta, né? Isso acho que é importante, respeitar a velocidade de cada um. Exatamente. Então é isso. Acho que foi muito bom poder discutir todos esses pontos. Acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho do importante para esse início, para esse momento atual da situação de pandemia. É claro que outros passos serão importantes, a ANCP está atenta a isso, né? A gente tem tido contato com o CREMESC, a gente queria agradecer o pessoal do CREMESC que estava assistindo, e a gente sabe que só essa live, só essa sensibilização, ela não é suficiente, e algumas coisas que estão ao nosso alcance, a gente vai se propor a fazer, apoiar os projetos de atendimento aos profissionais de saúde, é algo que a gente deve divulgar nos próximos dias, e a gente quer fazer de uma forma estruturada. Então, cada um fazendo um pouquinho, né? Hoje eu vi as publicações no Instagram, o pessoal mandando docinhos para o hospital, os restaurantes. Muitas vezes a gente não se dá conta do como cada um pode contribuir também para a saúde mental dos profissionais de saúde, mas tem muita coisa bacana surgindo, e que a rede social seja usada com esse fim, né? Para o bem e não só para a disseminação das fake news. Nada de fake news, né? A doutora Bianca Schwab, nossa colega ali. Obrigada, Bianca, pela audiência, pela participação. Doutor João Paulo, Alencar, a Priscila, nossa psicóloga, parceira também. Muito obrigada. Maria Luísa Vieira, que participou, doutora Cristina. Muito obrigada. Espero que o pessoal aproveite. Muito obrigada, Vanessa, pela participação, pela contribuição, pela tua disponibilidade voluntária, mais uma vez de tempo, pela tua dedicação a esse projeto e aos projetos anteriores também, ao Setembro Amarelo, que sempre traz muito benefício para a população. Te agradeço muito em nome da CP e espero contar com a tua participação mais vezes. Eu que agradeço e obrigado, pessoal que assistiu, super me ajudou no confinamento aqui, no isolamento. Né? A gente se arrumou depois de alguns dias, né? Estava precisando desse contato aqui. Obrigada, então, gente. Boa noite. Então, vamos encerrar nossa live e depois a gente compartilha ela por aí. Tchau, tchau.